Vocês já imaginaram como é que funciona um processo de projeto dentro do nosso escritório quando envolve coisas com criança? Seja quarto infantil, brinquedoteca, como a gente consegue captar o que a criança quer, o que os pais querem, o financeiro e conseguir transformar isso tudo num projeto no final. Esse deve ser um dos temas que eu mais queria trazer por aqui pra vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá. Gente, mais uma vez, muito bem-vindos. Hoje eu quis conversar um pouco mais sobre vocês em relação a esse público infantil. Muitas pessoas pensam que quando a gente faz um projeto, a gente só vê essa questão estética, aí às vezes as pessoas já chegam com várias referências no Pinterest ou em vários locais de redes sociais, e chegam pra gente e falam: eu queria que colocasse uma casa, eu queria que o tema fosse X e Y, e é isso. E o mais curioso foi que o meu projeto mais recente de quarto infantil envolveu uma criança que a gente desde o início já estava com essa ideia, né, que os pais trouxeram a ideia de trazer um quarto um pouquinho mais voltado para gamer. Então seria um quarto que tinha algumas coisas relacionadas a jogos, que era uma coisa que ele gostava de fazer, ele gostava muito de videogame. Mas quando a gente chegou lá e eu comecei a fazer algumas perguntas pra ele, né, sempre de forma muito lúdica, eu percebi que não era exatamente isso que a criança queria. E vocês devem estar curiosos para perguntar, né, como é que você percebeu que a criança não queria exatamente aquilo? Como é que funciona isso quando a gente tá com uma criança envolvida? Então, o nosso processo de projeto, ele envolve uma escuta ativa. A escuta ativa, ela não necessariamente é algo verbal que a pessoa fala pra gente. A gente consegue ler algumas entrelinhas, então eu gosto muito de estar com a família presente no local. Então, se é uma casa que tenha 4 pessoas, o interessante seria que essas 4 pessoas estivessem juntas para decidir. Porque a gente tem vários cômodos, né, numa casa, então cada um tem uma questão em relação ao seu quarto, e a área comum é um ponto muito importante. E quando a gente tá falando de projeto infantil, apesar do quarto ser uma coisa individual, os pais eles têm uma interferência muito grande sobre todas as questões de decisão. Primeiro que a criança não tem um total discernimento do que ela realmente quer, mas ao mesmo tempo a criança tem o seu gosto interno. A criança tem a noção do que ela gosta, do que ela não gosta. Ela tem alguns parâmetros internos que a gente tem que respeitar, e é isso que eu gosto de trazer nos projetos. Então, como funciona esse psicobriefing que a gente traz em quarto infantil? Esses momentos, eles têm que ser cada vez mais lúdicos. Então não adianta eu sentar com uma criança e começar a fazer 1000 perguntas sobre o que ela gosta, o que ela não gosta, sem ter realmente uma propriedade que a criança vá se interessar em responder e responder com sinceridade. Então a gente começa a fazer tipo umas brincadeiras, né? A gente às vezes começa a conversar sobre o quarto, conversa sobre os amigos e começa a captar algumas coisas. Então isso que aconteceu nesse quarto foi muito legal, porque a gente iniciou mostrando algumas referências assim pra criança, né? Nós mostramos alguns quartos nessa temática gamer, e uma das coisas que ele falou foi: eu odiei, tá horroroso, não gostei. E assim, todo mundo ficou assustado, meus pais ficaram: meu Deus, mas ele gostava tanto. A gente tinha até conversado com ele antes, ele falou que gostava. Só que a criança no final não estava entendendo muito o que era aquilo. Então, quando a gente viu que não era esse tema que ele queria, eu falei: deixa eu testar algumas coisinhas aqui. Comecei a mostrar algumas referências de projetos meus de quarto infantil que tinham coisas lúdicas como cabana, tinha um beliche onde a criança conseguia estudar embaixo, brincar em cima, dormir, enfim. Comecei a mostrar algumas referências que tinham muito mais a ver com esse público infantil e que tinham muito mais a ver com esse universo de criatividade que a gente gosta de trazer para projetos que são infantis e que acabam estimulando esse desenvolvimento da criança. Então eu mostrei algumas imagens, eu conversei, perguntei: o que você gosta de fazer? Você gosta de brincar com seus amigos? Aí ele falou que gostava de brincar. Falou: você recebe muitos amigos em casa? Ele falou: sim, eles vêm aqui para brincar comigo. Aí eu perguntei: o que você gosta de brincar? Aí ele começou a falar que ele gostava de jogar bola, de jogar futebol, de videogame. Então, no fundo, ele não queria um quarto gamer, ele queria um quarto para receber os amigos, ele queria um quarto que pudesse ter a personalidade dele de criança que gosta de coisas lúdicas e brincar e estimular a criatividade.
Às vezes a gente fica muito preso a um tema, muito preso a uma ideia de projeto em relação a algumas referências que a gente viu na internet, e isso nem sempre é o que vai se encaixar com a gente. É isso que eu falo tanto para os pais quanto para pessoas que estão fazendo esse desenvolvimento de projeto, que às vezes não tem nem nada a ver com quarto infantil, mas é isso que a gente traz de personalidade dentro dos projetos. Principalmente aqui dentro do escritório eu gosto de focar muito em relação às relações familiares e as relações de quem é que recebe mais gente. Tem gente que gosta de ficar mais em casa, tem gente que gosta de receber muitos amigos, que gosta de cozinhar, tem crianças que gostam de receber os outros amigos para dormir em casa. Então a gente tem que ter um espaço que seja direcionado para essa criança conseguir ter essa atividade social. Se é uma criança que brinca muito no quarto, então a gente tem que proporcionar espaços para que essa criança se sinta pertencida àquele local e não seja só apenas uma coisa bonita que vai ter uma foto linda lá no Instagram, mas na prática do dia a dia a criança não vai gostar e não vai conseguir utilizar o espaço em sua totalidade. Principalmente quando a gente pensa, né, nos locais hoje em dia, a gente tem quartos cada vez menores, então esse planejamento minucioso de cada detalhe, de cada centímetro do espaço é muito importante. E no próximo vídeo eu quero abordar com vocês a continuação desse tema e eu vou mostrar para vocês o quarto do Enzo. Um quarto que foi feito de forma super detalhada, que foi feito com muito carinho e a gente usou o Psicobriefing para fazer o quarto totalmente personalizado para essa criança, que saiu extremamente feliz. E o meu coração de arquiteta não aguenta, gente, foi a coisa mais fofa do mundo. E antes de concluir, eu gostaria muito de falar com vocês só nessa finalização em relação a como a gente gosta de respeitar todo esse universo infantil. As crianças, elas têm uma criatividade dentro da cabeça delas que a gente como adulto, às vezes a gente não lembra tanto da criatividade da nossa infância, assim como a gente olha para uma criança sendo criativa. Então é muito bom a gente ter essa interação e conseguir ver todos os pequenos detalhes dessas crianças, sabe? Desses pequenos, a personalidade de cada um, e, enfim, respeitar a individualidade de cada um. Eu acho que isso é o mais importante. É isso, gente. Se vocês gostaram desse tema, se vocês gostaram desse vídeo, me mande uma mensagem aqui embaixo e vamos conversar cada vez mais. Eu gosto muito de interagir com vocês. Espero que vocês me acompanhem aqui nas outras redes sociais, no Instagram, e acompanhem aqui no YouTube também, para ver os meus projetos e também pra gente conseguir conversar e trocar um pouco mais sobre esse assunto. É isso, gente. Beijos!